como os irmãos escolherem. Tem um termo no meio cristão, no meio evangélico, que é bem usado pelos pregadores, pelos pastores, né? Mas assim, ele é muito real. São 3 palavras que eles falam. Não são todos que fazem isso, mas alguns deles fazem. Eles pegam a Bíblia e eles dizem assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós vivemos num período em que o mundo quer ditar o que nós somos, o que nós podemos ter, o que nós devemos ser. E na verdade isso não é o parâmetro da nossa vida. Os parâmetros da nossa vida é a palavra de Deus. Eu recebi um convite da igreja para assumir o ministério de intercessão. E é como o pastor falou no dia que ele falou para mim. Eu falei: pastor, será que eu sou a pessoa certa? Ele falou: não, assume, porque isso vai fazer você ter compromisso. E aquilo era uma verdade, né, pastor? A gente se envolve mais e se entrega mais, e eu acredito que foi bênção na minha vida, que depois que eu assumi o compromisso de fazer parte durante um ano, né, nesse ano vigente de 2024, fazer parte do ministério disso, pastor, do ministério de intercessão. E o Espírito Santo tem me levado a buscar mais a Deus, e até pela preocupação de não falhar com os irmãos e entregar aquilo pelo qual eu tenho responsabilidade nesse ministério, que é interceder pela igreja, interceder pelo nosso pastor, interceder pelos irmãos que passam por algumas dificuldades, e interceder por pessoas que precisam da palavra e da oração do Senhor. E eu vou tentar esse ano, os irmãos já perceberam que eu gosto muito de falar de questões judaicas, né? Quando é o tabernáculo, é as festas; quando não é festa, é sempre alguma coisa envolvida ali. Mas esse ano eu vou fazer um esforço para me estar imbuído, cheio do tema oração. E faz parte do ministério, e eu quero ir nesse sentido. Então a pregação que eu quero trazer hoje é no sentido de oração, dos tipos de oração. Por que a pessoa ora tanto? Tem muitos cristãos que ora, mas ora bastante, busca, mas não obtém o resultado da oração. Talvez seja pelo fato de não estar entendendo, porque uma coisa que a gente tem que saber, que Deus Ele é um Deus de legalidades. A terra está baseada, a palavra de Deus está baseada, o sistema que Deus deixou para a terra, não o sistema do mundo, mas o sistema de Deus sobre este planeta é baseado em cima de princípios. Existem muitos princípios que regem a autoridade de Deus aqui. E Deus dificilmente ele quebra um princípio, a não ser que a pessoa utilize muito a fé dela, porque eu aprendi que se você usar a sua fé, Deus pode até mudar o princípio dele por causa de você. Isso é raro, mas acontece. Mas é por causa da fé. Mas 90%, 100%, Deus jamais vai alterar um princípio dele. Então, o que nós temos que fazer para receber o resultado? A resposta de oração é nós entrarmos dentro da vontade e dos princípios de Deus. Então, eu fiz aqui um esboço e eu vou falar sobre os tipos de oração. Só que antes de entrarmos no assunto, a gente precisa entender quem nós somos, aonde nós somos, quem nós somos em Deus. Porque se você não entender essas questões, você não vai ser eficaz na sua oração. A tua oração ela não vai chegar no objetivo que você busca, porque você não conseguiu entender a guerra espiritual que existe nas regiões celestiais. Satanás está 24 horas batalhando pela sua alma. Ele não desiste. É 24 horas, o tempo inteiro, a todo minuto, a todo tempo. A luta dele é levar a tua alma para o inferno. Ele batalha com isso, ele tenta colocar tropeço, ele tenta colocar dificuldade. E o cristão, ele tem que estar ciente dessa batalha que é travada todos os dias, em todo o tempo, nas regiões celestiais. Nós vivemos uma realidade física e nós não percebemos o mundo espiritual. Mas agora, nesse exato momento que eu estou aqui com esse microfone, está tendo uma batalha para que eu não consiga expor, que vocês não consigam entender. Então a guerra é constante.
Então, assim, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu fiz aqui escrevi aqui. Irmãos, me perdoem porque eu nem fiz uma oração, né? Vamos fazer uma oração antes de começar essa pregação aqui, porque já estamos falando de batalha, eu vou falar de oração e não morro, né? O que é isso? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu peço que o Senhor me use, que o Espírito Santo deixe fluir aquilo que está dentro de mim. Eu tenho muita dificuldade de expressar algumas coisas que há dentro de mim, mas eu peço que hoje, no dia de hoje, pela necessidade que a tua igreja tem, que o Senhor possa me ajudar e descer uma unção sobre mim para que as palavras saiam, que o Senhor possa falar de encontro com o coração de cada pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, antes da gente entrar no assunto, é preciso discernir o ambiente espiritual em que estamos inseridos. Esse ambiente espiritual é preciso entender, o cristão tem que entender isso, né? Você precisa saber quem é você no mundo espiritual, aqui na igreja, dentro da casa de Deus, quem é você para Deus, e onde você se encontra, onde você está em Deus. Essas questões têm que estar bem definidas na tua cabeça. Primeiramente, quem é você? Você é filho de Deus, você carrega o DNA de Deus na sua vida, e a Bíblia fala que os homens, sendo maus, dão boas coisas para os seus filhos. Se ele chegar a pedir pão, ele não vai dar pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Quanto mais Deus, que é o Deus de amor, Ele está desejoso em dar aquilo que os seus filhos precisam. Ele deseja resolver os problemas e as necessidades que vocês têm. Deus. E aonde você está em Deus, né? Você está na condição de príncipe. Você é aquele que tem acesso ao trono de Deus. O mundo não tem, mas vocês têm todos os dias, porque Cristo tornou a cada um de vocês sacerdotes. Antes de Jesus morrer na cruz, não era possível qualquer pessoa chegar na presença de Deus, mas depois que Jesus venceu o inferno na cruz, Ele nos deu a autoridade de sermos sacerdotes, e agora nós temos a autoridade de chegar no dia de Deus todos os dias. Então, é nessa condição que você se encontra. O texto base para esse texto, para essa pregação, eu selecionei lá em Salmos 115. O Salmo é maravilhoso, mas eu vou ficar só com o versículo. E se os irmãos quiserem ler, sei lá, para cima, para baixo, vocês vão amar esse Salmo. Mas eu vou ficar no Salmo 115, no versículo 16, um versículo simples. A gente vai começar a entender o que está acontecendo no mundo espiritual, para a gente poder entrar com tudo nessa batalha de oração. O livro de Salmos, lá em Salmos, diz assim, para os irmãos encontraram, Salmo 115, 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Nós temos legitimidade para estar aqui. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Essa concepção tem que mudar na cabeça da gente. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Quando o crente está muito carnal, cedendo às paixões da carne, a alma faz uma aliança com a carne. A alma é onde se encontra todos os seus sentimentos, as suas emoções. Então, a manifestação dos sentimentos da alma é carnal. Todas essas emoções são provenientes da carne. Mas quando o crente se torna espiritual, que ele faz a alma fazer uma aliança com o espírito, a alma continua tendo emoções, mas essas emoções agora provenientes do espírito. Elas procedem do espírito. E Deus só se comunica com o crente espiritual. Deus não fala com você na sua alma, Deus não fala com você na sua carne, Deus fala com você no teu espírito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A comunicação de Deus vai acontecer aqui no espírito. A carne você sente, você toca, você sente que você tem uma carne. A alma você sabe que está lá porque você tem emoções. Você sente raiva, você sente dor, você sente alegria. Dor é na carne, né? Você sente alegria, você tem sensações. Isso tudo é proveniente da alma. Mas e o espírito? Como é que eu sei que tem espírito? Porque o espírito você não sente nada, né?
O lugar do ser humano que você não sente absolutamente nada no espírito. Não tem cheiro, não tem dor, não tem alegria, não tem tristeza, nada vem do espírito. Você só consegue perceber as emoções do espírito quando a alma está aliançada com ele e a alma transmite isso. Então por que Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque se você estiver na carne, você precisa ver, tocar, sentir, cheirar para poder acreditar. Então, Deus é um Deus de fé. Se você estiver no Espírito, você vai precisar 100% da sua fé. Primeiro para crer que você tem o Espírito. Depois para crer que o Espírito Santo está falando com você no Espírito. E que Deus fala com você ali. É tudo por fé. No Espírito é tudo por fé. Acho que eu alonguei demais aqui, não era nem essa questão aqui. Mas vamos lá. Deus é um Deus de legalidade. Lá no livro de Gênesis 28. Gênesis 1, 28. Eu até escrevi o texto aqui, vou ler para vocês. E Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus fez esse planeta, construiu o homem, criou o homem, fez do barro, tal, fez tudo ali, e quando está tudo pronto, ele passa tudo isso para a mão do homem. Deus deu para Adão: Adão, é seu. Quer pôr nome nos animais, aí senta aí e começa a dar nome para esses animais, vai cuidando, você vai sujeitar as aves do céu, sujeitar os animais, a terra, as plantas, tudo é seu, a terra é sua, Adão, você está aqui de direito seu, estou dando, é sua, está aqui o contrato. Satanás enganou Adão e roubou essa terra dele, tirou esse poder dele, e o homem caiu. Só que Satanás, ele não tem legitimidade para estar na terra. Porque Satanás não foi forjado aqui, ele não foi feito daqui. Nós temos legalidade para estar aqui. Mas Satanás não, ele é um espírito, ele não é daqui, ele não é desse ambiente. Tanto é que a Bíblia diz que ele age das potestades superiores dos céus. É de lá que ele age. Ele interfere nas coisas aqui na terra, de lá. Então o que eu quero que vocês entendam? Que a terra é de direito nosso, mas nós perdemos. Aí veio Jesus. Jesus não podia vir em espírito, porque Deus é todo poderoso. Deus poderia desmanchar a terra, desmanchar o homem, pegar tudo isso, jogar na eternidade, lá em outro lugar da criação, e fazer tudo de novo. Ele tem poder para isso. Mas ele não quis, por quê? Porque Deus está agindo em cima dos princípios dele. Então é ilusão nossa acreditar que Deus vai quebrar um princípio para nos ajudar. Então nós temos que agir dentro dos princípios. Então Deus, ele falou: vou resgatar a terra de novo, vamos perder, eu vou resgatar essa terra, eu tenho que recuperar a terra. Jesus teve que descer e ele teve que se tornar homem, para ele ter legalidade, para recuperar a terra das mãos de Satanás. Então Jesus foi para a cruz como homem, venceu o inferno como homem, derramou o sangue dele lá como homem, e por eternidades ele vai preservar aquele corpo com ele. Ele poderia vencer, fazer tudo isso, voltar para o céu e ser espírito. Não. Da Trindade, ele é o único que mantém o corpo dele. Ele mantém esse corpo por amor a nós. Ele venceu aqui como homem. E agora toda a terra voltou a ser de Deus. O que Jesus faz agora? Lá em Tiago, alguém abre lá em Tiago 1,17. Jesus, depois de ter vencido, tomado a terra de volta, em Tiago diz, eu não anotei aqui, o que está escrito em Tiago? Eu vou abrir aqui. 1,17? É 1,17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ah, tá, eu entendi. Por que eu coloquei Tiago aqui? Porque eu quis trazer a ideia de que Deus não tem, ele não muda. Deus é imutável, ele não volta atrás. Deus não é homem que fica mudando de opinião toda hora. Nós somos assim. Deus não tem isso com ele. Então, se ele criou essas leis, criou esse estatuto, ele não vai alterar. Isso que eu deixei aqui em Tiago. Tá, mas vamos seguir aqui. Vamos entender. Se Deus deu a terra ao homem e o homem perdeu a Satanás, então Jesus teve que resgatar, vir à terra como homem, né? Ele teve que fazer o resgate e ele veio como homem. Por que Jesus veio como homem? Para haver legitimidade, porque Satanás poderia falar assim: opa, peraí, o senhor é poderoso. Ele poderia reivindicar, falar: não, aí não vale, aí é contra as regras do jogo. O
o senhor vai tomar a terra de volta? Eu consegui, eu tomei, Adão me deu, eu vou, agora o senhor vai tomar? Não, Jesus veio como homem, então como homem ele venceu. Tem uma passagem na Bíblia que tem um demônio gadareno, eu até coloquei aqui, eu vou... Aqui eu coloquei que Satanás, sabendo disso, dos princípios, Satanás conhecendo esses princípios, ele lá em Lucas, né, no livro de Marcos, se os irmãos quiserem acompanhar, ela está lá em Lucas 8, no versículo 8, Lucas 8, no versículo 28, e depois está em Marcos 5, no versículo 7. Lá ele conta a história do demoniado lá do gadareno. Ele sai andando atrás de Jesus, porque Jesus veio no território, porque o demônio é territorialista. Então Jesus entra no território dele. E quando Jesus invade o território dele, ele diz assim: "Oh, que tenho eu contigo?" O demônio começa a dizer: vieste antes do tempo. Tem uma coisa, mas não sei se é nesse texto, mas não estou lembrado aqui. Aí ele cita ele tipo assim, é como um juiz que vai dar uma carteirada no porteiro para entrar na festa. Satanás, sabendo desse princípio que só o homem poderia recuperar a terra, ele vem e dá essa carteirada em Jesus. Ele fala assim, a Bíblia diz que, olha, Satanás fez uma coisa que ele não faz. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Satanás fez aquilo que nós fazemos com Deus, nós adoramos Deus. E a Bíblia diz que ele correu, se prostrou aos pés de Jesus e adorou. E ele lançou deu uma palavra, ele falou assim, Filho do Deus Altíssimo, né? Está escrito, deixa eu ver lá em Marcos. Lá. Alguém tiver com Marcos aberto, Marcos 7, Marcos 5, 7 ou Lucas 28, 28? Pode ser também. Quando Jesus prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o caminho saísse daquele homem. Vocês perceberam? Ele deu uma carteirada a Jesus, ele falou assim, Filho do Deus Altíssimo. Satanás vem perto de Jesus, ele sabendo disso, que Jesus, como Deus Altíssimo, como Criador de tudo, que Jesus estava na criação, ele falou, opa, ele veio para tomar de mim aqui, vou falar que ele não tem esse direito. Opa, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Jesus imediatamente manda ele calar. Falou, cala. A gente lê esse texto e a gente pensa que Satanás está elogiando Jesus, né? Não, ele está reivindicando um direito que ele tem de ter a terra nas costas dele, porque Jesus só podia tomar a terra sendo homem. Então o processo é só para os irmãos entenderem o valor que nós temos aqui, o valor que vocês, como filhos de Deus, como herdeiros da promessa, se a gente entender isso, a gente não vai perder mais as batalhas de oração que a gente trava no mundo espiritual. Só para mim não me perder aqui. Então, Jesus tinha essa autoridade, ele venceu e ele nos deu. Lá deixa eu ver o texto aqui, acho que é Mateus 28. Deixa eu só para mim não adiantar aqui. Jesus tinha autoridade nos céus e ele desceu do céu, conquistou a autoridade na terra. Agora Jesus é o único que tem toda a autoridade. Jesus fala assim, toda a autoridade agora, depois da cruz, foi me dada nos céus e na terra. Ele já tinha autoridade no céu, mas agora, depois de ter passado pela cruz, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo isso é meu. E Jesus, lá em Mateus 28, no versículo 18, 19 e 20, são 3 versículos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele não diz claramente que ele está passando essa autoridade, mas está implícito nesse texto que Jesus está nos entregando a autoridade que foi dada a ele. Ele está devolvendo para nós. Quem já ouviu falar do reino de Deus? A gente ouve isso aí direto, né? Desde criança eu ouço isso aí, é chegado o reino de Deus, a Bíblia diz isso, mas a gente não entende, a gente acaba não entendendo como é que é esse negócio do reino. Nós somos
Paulo fala assim: vocês foram transferidos do reino das trevas para o reino da luz, de luz, né? É assim que Paulo diz: vós fostes transferidos do reino das trevas para o reino de luz. Jesus trouxe o reino dele, o reino de Cristo está estabelecido aqui. Essa terra foi devolvida para quem está dentro desse reino. O mundo jaz o maligno. A Bíblia diz assim: no mundo lá fora, no carnaval, quem está pulando no carnaval, lá jaz o maligno. A terra é deles, o mundo é deles, é de Satanás. E Satanás faz o que ele quer lá fora. Mas Cristo tem um reino que ele colocou a igreja dele dentro desse reino. Eu estou falando no nível espiritual. Tem um reino espiritual que Cristo transportou a igreja dele para dentro desse reino. Dentro desse reino, toda a autoridade foi dada para vocês. Então é preciso a gente ter essa consciência e entender isso. Dentro do reino, dentro da vontade de Deus, quando você está dentro ali do reino de Cristo, toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a você. Jesus entregou essa autoridade para você. Não que ele não tenha ela, é dele, mas ele nos permite movimentar o mundo espiritual e o mundo físico através dessa autoridade. Os irmãos estão entendendo até aí? Para mim poder, eu vou entrar no quesito oração, os tipos de oração, mas antes de eu entrar, eu precisava que os irmãos entendessem essas questões. Porque não adianta você dobrar o joelho no teu quarto à noite e não saber disso, não entender isso, porque você está em guerra. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não queira, mesmo que você fale assim: não vou lutar. Se você não está lutando, não está orando, você está perdendo essa batalha. Porque a guerra não parou, ela continua 24 horas. E Satanás não desistiu ainda de levar a alma de todo o ser humano para o inferno, de todos, até a nossa. Ele não consegue porque nós estamos blindados pelo poder de Deus, pela unção do Senhor, pelo Espírito Santo. Ele não nos toca, ele não tem poder. Mas se ele pudesse, ele fazia. Ele pegava. Então a gente, para isso nós conseguimos, tem que estar dentro desse reino de luz, né? Jesus nos deu toda a autoridade, lembra lá? Tá, agora vamos entrar aqui na parte de oração. Paulo, eu não anotei aqui, mas eu sei de cabeça aqui. Lá em 1 Coríntios 14, se alguém quiser, orar, pastor? 1 Coríntios 14, versículo 14 e versículo 15. Nós vamos começar agora a entender a oração. Imagina que tem uma árvore aqui, e ela sobe um tronco dessa altura, e bem aqui nasce dois galhos grossos. Eu vou falar de um galho só, um outro dia que eu tiver a oportunidade eu falo. Vou falar de um tipo de oração. 1 Coríntios 14, versículo 14 e versículo 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Os irmãos conseguiram ouvir o pastor Leandro? Se eu orar, a minha tradução aqui, acho que é a Almeida, revista corrigida, atualizada, não sei. Ele fala sobre: se eu orar em línguas estranhas. Alguém já ouviu essa terminologia? Se eu orar em línguas estranhas. Deixa eu até abrir aqui, para mim poder ler novamente, para mim não me perder, pastor. Estou indo muito rápido, pastor, estou indo atrasado, como é que está aí? Está tranquilo. O senhor me ajuda aí, porque para mim não fazer besteira aqui. Tá, vamos lá. Aí ele diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica infrutífero. Essa infrutilidade do entendimento, porque funciona assim: se eu orar com o meu entendimento, eu tenho que usar meu intelecto para falar com Deus. Eu tenho que pensar nas palavras corretas, eu tenho que pensar nas minhas necessidades, eu tenho que pensar nos meus problemas. Aí eu estou usando a minha mente e falando com Deus. Mas quando eu oro em espírito, o meu entendimento fica infrutífero. Não é que você pega uma amnésia e você fica abobalhado, não é isso. Você está orando em língua, quando você ora em língua estranha, você não entende o que você fala. Você que está falando, você não entende o que você fala. E esta é uma oração de Deus para Deus. Tem como essa oração dar errado? É uma oração que o Espírito Santo, que é Deus, faz em você e ele está fazendo para Deus. O Espírito Santo é um Espírito que prescruta. A Bíblia diz que ele prescruta o interior, o íntimo mais profundo de Deus.
Ele conhece Deus intimamente por dentro. Ele sabe qual é as vontades e os desejos de Deus. E ele sabe quem é você em Deus. E do mesmo modo, dentro de você, o Espírito Santo esquadrinha todo você. Ele te divide entre junta, medula. Qual que é o texto? Hebreus. Juntas e medulas, né? Alma e espírito. Alma e espírito, que é a palavra. Mas o Espírito Santo te conhece por dentro. Ele sabe as suas dores, ele sabe as suas necessidades. Um segredinho, irmãos. O Espírito Santo, ele vai dar a você aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Ele vai te dar o que você necessita. Porque às vezes nós queremos coisas que nós não entendemos e que às vezes lá na frente pode nos fazer mal. Mas o Espírito Santo, por nos conhecer e ele sendo Deus, ele nos dá aquilo que nós precisamos. Por exemplo, você está orando para ganhar um Mustang daquele da hora, uma casa ali na 13 de maio. Você está pedindo isso, é direito seu? É direito. Deus te dá, Deus pode te dar, Ele tem poder para fazer isso. Só que, talvez isso, eu não estou falando que os irmãos não possa acontecer isso na vida de vocês, mas talvez isso não seja algo que seja benéfico lá na frente. O IPVA do Mustang deve ser 15 mil, você ganha mais de 15 mil por mês para poder pagar, sei lá, quanto que está o IPVA de um Mustang, um Camaro, sei lá, um carro desse aí? Deve ser isso aí. É uns 10 conto, 15 mil. Só aí provavelmente já vai o salário de muitos de nós aqui. Né? Eu nem tenho esse salário, eu já não conseguiria ter esse carro. Eu também não. Então, o Espírito Santo sabe. Dá até para descer um pouco mais, vamos falar assim, um carro mais simples, um Jeep Compass. Estou orando para Deus me dar um Jeep Compass. Nesse momento agora, você está preparado para ter um Jeep Compass? Uma pergunta que eu faço para mim, dentro de mim. Então, o que o Espírito Santo tem que fazer? Ele tem que nos preparar primeiro. Então, eu estou precisando de um carro. Ele vai te dar o melhor carro dentro da sua condição que você tem. O melhor. Você vai falar assim, cara, que carro maravilhoso que eu ganhei. E ele vai te preparar para você chegar no Compass. E ele vai te preparar para você chegar no Mustang, na Ferrari, e até você se tornar um milionário. Uma coisa, lá em Efésios, não tem nada a ver aqui, vou dar uma pincelada lá. Lá em Efésios diz que o Espírito Santo é o nosso tutor. Ele é o nosso tutor. Está o texto lá, eu não vou ler agora, que vai confundir os irmãos, mas eu vou falar rapidinho. O Espírito Santo, ele é o nosso tutor. Ele está guardando a nossa herança. A Bíblia diz assim, ele guarda a nossa herança para que nós possamos receber. E quando nós somos crianças, nós somos tratados igual servo que trabalha na casa do Pai. Mas o Espírito Santo, ele é o tutor, ele é a nossa babá, que cuida da gente, até que a gente cresça e tenha preparo psicológico, espiritual, material, para poder receber a herança. Quando você estiver pronto, a herança de Deus é dada a você, e aí você entra nesse gozo da herança de Deus. Mas até lá, se nós não nos prepararmos e não entendermos qual é a vontade de Deus, a herança está retida. É assim que está em Efésios. O Espírito Santo, ele é o tutor. Eu estou segurando, só vou dar quando você entender. Enquanto você não tiver o espírito de príncipe, saber que você é filho de Deus, que tudo foi dado a você, a herança está retida. Não vai cair. Agora, uma coisa que Deus faz e não deixa faltar: o pão de cada dia. Isso ele dá até para o mendigo. Irmãos, podem crer com certeza, para qualquer pessoa, o pão de cada dia vai ter todos os dias. Porque Deus falou assim, que até os lírios do campo ele veste bonito, os passarinhos comem. Então, o pão de cada dia nunca vai faltar na mesa de vocês. Nunca. Mas a herança, enquanto você não crescer, ela está retida. Só essa pinceladinha. Tá. Então, nós entendemos, Paulo falou 2 tipos de oração: orar em entendimento e orar em espírito. Hoje eu quero falar só sobre a oração de entendimento. Oração no espírito é um outro assunto. Num outro dia, se eu tiver oportunidade, eu falo, mas eu quero falar sobre como orar com entendimento, né? Orar no espírito e orar no entendimento. Aí aqui eu coloquei que orar no espírito é uma oração de Deus para Deus mesmo. Em espírito, ora. O espírito ora as vontades de Deus para a nossa vida. Toda oração no espírito, e até nós também temos que aprender isso, nós temos que orar a vontade de Deus. A palavra de Deus, Deus vai nos dar
E outra coisa, vamos mais para frente, senão eu estou adiantando a pregação, pegando do fim, trazendo para frente. Eu queria pregar igual o Alisson, mas eu não consigo. O Alisson tem uma unção para pregar. A última pregação que o Alisson fez, eu cheguei em casa, até comentei com a minha esposa, assim, irmã, Débora, aquele menino ele tem uma graça, uma unção para falar, pregar a palavra, que a palavra que ele traz, ela penetra dentro da gente, ela entra dentro da gente. Eu comentei com você em casa aí. Tá. É uma oração de Deus para Deus, tá? O Espírito, a vontade de Deus na nossa vida. Essa é uma oração que ela tem o poder de nos edificar, que é a oração do Espírito, né? A oração do Espírito, ela edifica só a pessoa que ora. A oração com entendimento, nos tipos de oração, você pode orar intercedendo por alguém, orar pela igreja, interceder pelo pastor. Vamos adiantar. Eu já recebi um sinal ali que eu tenho que adiantar. Tá, isso é a oração do Espírito. Outro dia nós falamos sobre isso aí. Tá, oração com entendimento. É aquela oração que comumente fazemos todos os dias, ao levantar, antes das refeições, quando estamos aflitos, ao deitarmos. E esta oração, de entendimento, ela tem 3 níveis de oração. Irmãos, sempre bom lembrar disso, ela tem 3 níveis. Por que é importante entendermos os conceitos? Lá em Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Eu vou ler só esse textinho de Tiago, não vou para frente, não vou nem para frente nem para trás, porque tem muita chicotada nesse capítulo. Eu vou ficar só com esse texto aqui. Às vezes nós não recebemos oração porque nós não estamos entendendo quem somos nós, onde nós estamos, como que a gente tem que fazer, como que tem que se proceder. Então eu vou falar dos 3 níveis de oração. Todo mundo ora, mas nem todo mundo obtém a resposta de Deus. Para que haja resultado na oração, temos que saber o tipo de oração em cada ocasião, em cada situação. Um exemplo: você não chega numa farmácia e chega para o farmacêutico e fala assim: me dá um remédio aí. O farmacêutico ele tem que saber qual que é a doença que você tem, ele tem que saber a dosagem, o tipo de medicamentos. Você não é, e a gente, como cristão, a gente faz assim, nas nossas orações, a gente joga tudo num pacote, só num balaio, só mistura tudo, e aí eu vou orar e a dobra para ajoelhar o joelho para orar, e aí a gente fica ali meia hora orando, mas assim, aquela salada, sabe? E assim, existem princípios para se fazer uma oração, mas vamos chegar lá. Por exemplo, você não joga futebol com a regra de basquete, você não joga vôlei com a regra do futebol. Então, existem regras, princípios de oração. A oração nós dividimos em 2 tipos, né? Que é no espírito e no entendimento. A oração no entendimento é subdividida em 3 níveis. No primeiro nível, é o nível de Deus. Primeiro nível de Deus. O segundo nível é o nível de nós, cada um que ora. E o terceiro nível é os outros. Então são esses 3 níveis. Quando você chega para orar com entendimento diante de Deus, são esses 3 níveis. Ou você ora a Deus, ou você ora por você, por nós mesmos, ou pelos outros. No primeiro nível, eu vou a Deus. No primeiro nível, eu vou a Deus por causa de Deus mesmo. E aqui tem 3 subdivisões. Mas no primeiro nível, que é Deus, eu vou sempre chegar diante de Deus por Ele mesmo. Nesse nível, você não faz petição, você não pede nada. Você não chega diante de Deus nesse nível para pedir algo para Ele. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. No segundo nível, eu vou a Deus por causa de mim mesmo. Aqui eu peço. E aqui nesse lugar é uma oração de fé. E quando você exerce fé, você não fica pedindo 2 vezes para Deus. Porque Deus, Ele não sofre de amnésia. Você pede uma vez para Deus, as outras orações seguintes, elas são de agradecimento e louvor. Na oração de Deus, em Deus, você repete 1000 vezes. Você pode ser uma oração só de repetição, mas aqui, para nós, não. Aqui não se repete. Porque se você ficar repetindo toda vez aquilo para Deus, Deus vai entender que você não tem fé. E quando você chega diante de Deus sem fé, o que acontece? Deus não se agrada. Você não consegue favor de Deus sem fé. O terceiro nível, eu vou a Deus por causa dos outros.
E essa aqui é uma oração altruísta, né? Vamos chegar lá. Vou falar sobre o primeiro nível. O primeiro nível se divide em três, que é aquele nível de orar a Deus. Ele se divide em três: ação de graça, oração de louvor e oração de adoração. O que é a oração de graça? Você chega diante de Deus para agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez por você. Você vai agradecer a Deus pela comida, você vai agradecer a Deus pela casa que você tem, agradecer a Deus pela família que você tem, você vai agradecer a Deus pelo trabalho, pela roupa. É uma oração de gratidão. E aqui você pode repetir várias, você pode falar assim: Deus, eu sou muito grato por você. E repetir várias vezes. A oração de louvor. Aqui você vai louvar a Deus por aquilo que Ele é, pelas grandezas dEle, né? E aí nós temos a oração de adoração. Tu és único, Deus. A tua majestade se estende por toda a criação e não há ninguém que possa suportar o Senhor. Eu louvo o Senhor pela tua grandeza. Nessa oração você não pede nada para Deus. Essas são orações que você não pede. Vamos continuando aqui, vamos lá. O segundo nível, ele se divide também em três. O segundo nível é para mim, né? Lembra que é para mim o segundo nível? O segundo nível é petição. A primeira é a oração de petição, a oração de entrega e a oração de consagração. Aqui é onde a gente mais ora. A gente fica nesse ambiente de oração aqui. O que é a oração de petição? Eu vou chegar diante de Deus e eu vou pedir algo. Esse pedido que nós fazemos para Deus tem que ser com fé. Porque se você fizer esse pedido sem fé, não vai acontecer. Se você pedir mais de uma vez, ou 3 vezes, ou 4 vezes, vai demonstrar que você não crê em Deus. Você pede uma vez. E a Bíblia não fala que fazer as vossas petições com ações de graça? Não é assim que a Bíblia diz? Faça as vossas petições com ações de graça. Então você pede a Deus e as próximas orações é agradecendo. Creia que você já recebeu e agradeça a Deus. Só que a oração de petição ela tem uma regra. Você não pode pedir nada que Deus já não tenha te prometido na palavra. Você tem que pedir aquilo que Deus já te fez promessa. Cura é um negócio que Deus fez promessa? Fez. Então peça. Vida abençoada com abastança, Deus fez a promessa? Fez. Então peça. Né? Vida feliz, felicidade no casamento, é promessa de Deus? É promessa de Deus. Então eu não vou pedir, mata meu inimigo, Senhor. Né? Não vai caber aqui porque Ele não fez essa promessa. Ele falou que Ele ia eliminar seus inimigos. Mas o que Ele prometeu na palavra, peça. Esse é o nível de petição. O nível de entrega. Existem existem problemas na nossa vida que eles são insolúveis. Por exemplo, uma mãe que tem um filho nas drogas e ela já fez de tudo que ela podia fazer e esse jovem, esse rapaz está nas drogas. Chega um momento na sua vida que você vai fazer uma oração de entrega: Senhor, tira esse fardo de cima de mim, eu não suporto mais, eu vou te entregar, Deus. Senhor, aquela dívida que descontrolou na minha vida, eu não consigo. Tira esse fardo, aquela dor, aquele câncer que eu já pedi, sei lá, tira esse fardo de cima de mim, eu vou entregar para o Senhor. Essa é uma oração que você pede para você, mas é uma oração de entrega aqui. O que significa essa oração de entrega? Você coloca na mão de Deus e confia. Você confia, você não fica pedindo, por exemplo assim: meu filho, Senhor, tira meu filho das drogas. Aí passa um pouco, você liga para a vizinha: meu filho, o que eu faço? Ele está nas drogas. Você já me meu filho. Aí você volta para a igreja de novo, você ora de novo: Senhor, tira meu filho das drogas. Aí que o irmão sai na porta e fala assim: Senhor, meu irmão, ora por mim, porque eu não sei o que eu faço mais, meu filho está nas drogas. Você fica, parece que você dá para Deus o problema e entrega de novo, dá para Deus o problema e entrega de novo, dá para Deus, e você fica nisso. E Deus, porque você não firma, a sua oração ela não tem firmeza em Deus. E na oração de petição, você também tem que ter cuidado para não ser uma oração de lamúria, uma oração de... É como se fizesse assim: o celular está aqui na minha direção, está no meu campo de visão, né? Eu tenho o campo periférico e o campo de visão. A pessoa coloca o problema no campo de visão. Quando você coloca o problema no campo de visão, você está vendo o problema, você fica olhando para o problema. E o que vai gerar dali? Vai gerar pensamentos negativos. Aquele câncer lá não vai dar certo. Você começa a pensar no caixão, aí você já se vê no velório. Aquela irmã gosta de mim, ela vai trazer uma coroa daquele jeito.
porque você está olhando para o problema. Tira o problema do teu campo de visão e olha para Deus. Louva a Deus, confia em Deus e começa a pensar em Deus. E aí Deus, o Espírito Santo vai trazer no seu coração as promessas. E aí vai vir promessa de cura, e você vai lembrar de Isaías, e ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E você vai lembrar desses textos, eu sou curado. Aquele texto lá de Efésios 1, 2, todas as coisas me foram. Como é que é o texto lá, pastor? Você sabe de cabeça? Efésios 1, 2. É um texto lá que abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Deus já nos deu todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E aí quando você começa a olhar para Deus, essas coisas começam a entrar, você se enche disso, e isso gera fé, e com fé tudo é possível diante de Deus, né? Então essa é a oração de entrega. E a oração de consagração é aquela oração que você tira para se consagrar a Deus. Por exemplo, você tem um terreno para vender, sei lá, um terreno que está difícil para vender, já tem anos que ele está parado lá, e você vai fazer uma consagração aqui, vou me consagrar a Deus e vou apresentar para Deus aquele problema lá, aquele terreno. E essa oração é aquelas orações que demora anos, né? Essa não é uma oração rápida, que a resposta é bem rápida. Às vezes leva 1 ano, 2 anos. A oração de consagração, se consagrar a Deus leva tempo. Senhor, eu quero um dom, eu quero receber um dom, eu quero ter um talento, eu quero aprender a cantar. Senhor, me ajuda, eu não estou aprendendo a tocar guitarra. Senhor, me ajuda no meu trabalho, me dá sabedoria. E você vai para a consagração diante de Deus. Só que isso requer tempo, dedicação, esmero, é trabalho, tem um preço ali nessa oração. Então, os irmãos estão entendendo os tipos de oração, estou tentando falar aqui, talvez eu fique meio confuso. Tá. Uma observação. A oração, eu já falei aqui, a oração de entrega. Eu tinha até anotado um exemplo aqui, que é da conta de luz. Eu pego uma conta de luz minha, que é a oração de entrega, né? Eu pego a oração de petição, aliás. Eu entrego a conta de luz para o pastor e falo, pastor, paga essa conta de luz para mim, eu estou apertado esse mês. Aí o pastor pega a conta de luz e fala assim, não, eu vou pagar, pode deixar que eu vou pagar. Aí, vou para casa, no outro dia cedo eu pego o telefone, pastor, o senhor pagou aquela conta de luz? E ele já me deu a palavra dele que ele ia pagar. Mas eu liguei, no outro dia cedo eu liguei para ele de novo, o senhor pagou aquela conta de luz, pastor? Paga para mim lá. Aí depois de amanhã eu ligo de novo para ele, pastor, paga para mim aquela conta de luz lá, pastor. Vai chegar um ponto que ele vai se irritar. Pô, Cleber, eu já não falei para você que eu vou pagar? Por que você fica me falando toda hora? E Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa como nós. E a gente faz isso com Deus o tempo todo. Senhor, me dá aquilo, fica. Por quê? Porque a gente não quer, está tendo dificuldade para crer, né, que Deus vai fazer. Vamos lá que eu estou. Deixa eu ver aqui. Já estou chegando na conclusão aqui, não estou tão atrasado não. E a oração isso, e outra coisa aqui que eu esqueci de falar, nesse tipo de orações a gente tem que estar com os olhos fixos nas promessas. Por isso que é importante ler a Bíblia, para você conhecer as promessas de Deus. E aí você começa a orar em cima das promessas. E tem um tipo de oração que o pessoal faz, eu nunca fiz, mas tem gente que faz, é orar a palavra de Deus. Tem gente que pega um livro da Bíblia todinho e ora a palavra. Ele senta e ora o texto. Então horas e horas lendo o texto e orando aquele texto. Eu nunca fiz, uma hora eu vou fazer, mas nunca fiz. Mas assim, agora eu vou chegar aqui na oração de consagração, que eu não falei. Nessa oração, eu até falei, mas eu não ia aqui. Nessa oração, você tem decisões para tomar, mas você não sabe o que fazer. Ela pode ser uma oração demorada, eu falei tudo isso aqui, né? E no terceiro nível, eu vou chegar no terceiro nível lá, que é os 3 níveis, né? Eu vou chegar no terceiro nível, que é da intercessão. Deixa eu só voltar aqui e ler uma coisa.
Tá. Vamos dando paciência aí. Estou aprendendo, viu, irmão? Um dia eu chego lá. Eu falei no segundo nível aqui, um tipo de oração é a consagração. Eu não falei sobre ela, né? Intercessão, deixa eu só achar aqui onde que está a intercessão. Os três é o outro lá, né? Eu estou confundindo porque lembra dos 3 níveis lá de oração? Que é quando eu falo nível, é os primeiros lá, que é Deus, eu e os outros. Os outros eu coloquei aqui, só que na hora de fazer lá eu coloquei errado, eu coloquei intercessão, que na verdade eu queria falar sobre o terceiro nível, que é os outros. Eu deveria ter colocado os outros aqui, eu não me perderia, mas os outros é uma oração só, quando você ora pelo outro, que é interceder pela pessoa. Então nós temos o nível que você ora para Deus, o nível que você ora para você e o nível que você ora para o outro. O outro é a oração de intercessão. Na oração de intercessão, essa oração, eu me abstenho dos meus desejos e dos meus interesses e vou a Deus pelo outro. Eu me coloco entre Deus e a pessoa e eu intercedo por ela. Como se eu colocasse a pessoa atrás de mim e eu vou pedir a Deus por ela. A oração de intercessão é tão importante que a Bíblia está recheada de orientações de Deus para se levantar intercessores, ou até mesmo Deus levanta intercessores. Deus pede intercessor por pessoas, por territórios, cidades. Existe um pedido de Deus para se interceder por Jerusalém. Quantos aqui já fez uma oração por Jerusalém? Existe uma promessa de Deus para orar por Jerusalém. É uma intercessão para Deus livrar, trazer prosperidade, trazer paz, dar paz para aquela cidade. Então esse é um nível de intercessão. Quem já fez intercessão pelo pastor? Esse é um compromisso que nós devemos ter. É verdade. Membro de igreja. Por que nós temos que orar pelo pastor? Porque às vezes não sempre, ele está nas madrugadas orando por nós. Enquanto eu estou com a minha cabecinha no travesseiro, dormindo, ele está lá pedindo por mim. E aí quando eu levanto, e aí que vai para o trabalho, que todo mundo começa a trabalhar, aí vem o resultado dessa oração que ele fez. Vem a tribulação, o inferno se levanta contra ele, então ele precisa de uma cobertura. E aí é onde entra a intercessão dos membros. Interceder por um irmão que não consegue orar. Já viu pessoas que não conseguem orar? Ela está tão fraca, ela está tão debilitada espiritualmente, ou está tão debilitada fisicamente, de alguma maneira, que essa pessoa, para se firmar em Deus, ela precisa de intercessores. E o intercessor é uma pessoa que tem que ter compromisso com isso. É uma vida de intercessão. Eu acho que existe até um ministério de intercessão. Eu não tenho conhecimento, mas existe um ministério. É o próprio, né? Oh, meu Deus. Deixa, passa a régua. Tá, existe um ministério de intercessão. No caso, sou eu que estou à frente desse ministério. Momento cômico aqui da pregação. Mas então, e é um compromisso que a gente tem que fazer. Eu intercedo pelo meu pastor. Inclusive eu já tive dentro de vários grupos de intercessão. Eu até saí de alguns. O último que eu fui sair, deixa eu lembrar o pastor, apóstolo Marcelo Casagrande. Eu estava no grupo de intercessão dele, eu sempre orava para ele. Aí eu fui sair, eu fiquei com medo de sair do grupo. Eu fiquei com medo, porque ele me colocou lá e eu fiquei com medo de sair. Eu tive que ligar para ele e falar para ele. Um apóstolo lá de São Paulo, muito usado em cura, milagre, muito milagre aconteceu. Aí eu falei, pastor, apóstolo, eu preciso da bênção do Senhor, que eu quero sair do grupo. Ele falou, por que você vai sair do grupo? Eu falei, não, eu preciso sair do grupo, eu estou com outros pensamentos, estou com outros projetos, e eu quero fazer outras coisas. Não, mas eu estou te entendendo, você quer saber, mas apóstolo, eu só preciso da bênção do Senhor, só me dá a bênção do Senhor, que eu quero sair do grupo. Eu não, meu irmão, vamos orar aqui, orou, me abençoou, então você está abençoado, você pode sair do grupo. Porque é um negócio sério, um compromisso sério. Quando você faz um compromisso com a pessoa, você tem que cumprir. Porque Deus está vendo, e Deus está contando com você para você interceder. Por que eu falei toda aquela explicação lá, de você ter autoridade da terra, de Jesus vencer o inferno, vencer o mundo? Porque Deus não faz nada se não for em parceria com a gente.
Deus até quer te ajudar, mas Ele não pode interferir, existem princípios que Ele não pode quebrar. Então Ele precisa de você para poder fazer o espiritual interferir no físico. Ele precisa de alguém que tem legalidade e autoridade aqui nessa terra para poder fazer o espiritual descer para cá. Então Ele precisa de um parceiro, e esse parceiro é eu, é você, em oração, em consagração. E Deus está lá no céu, eu quero fazer isso na terra, mas cadê meu parceiro? Cadê a pessoa que vai unir comigo? O Espírito Santo, o orar em línguas. Vou só dar uma pincelada aqui, não vou falar sobre isso. Mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo está dentro de você, mas ele não pode fazer nada por você, enquanto ele não fizer essa parceria com você. Você abre a sua boca e fala, e aí ele transforma essa oração estranha que você está fazendo numa oração a Deus, falando para Deus das necessidades que você tem, falando para Deus das dificuldades. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você tem fraqueza em alguma área, quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está te ajudando naquela fraqueza que você tem. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas, mas ele precisa que você fale, que saia som da sua boca. É como se esse som fosse um contrato. Olha, assine esse contrato de oração que eu quero interceder por você. Ele não pode fazer por você enquanto você não tomar atitude. É uma parceria, existe uma legalidade. Então nós temos o direito. Satanás não tem o direito de estar aqui. Satanás, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que ele foi ultrajado, ele foi vencido, ele foi vencido na cruz, ele foi humilhado na cruz. Satanás é igual um boxeador que entrou numa luta, perdeu a luta, só que ele catou o cinturão e saiu correndo, não deu para o adversário que venceu. E agora esse lutador anda pelas ruas mostrando o cinturão, falando que ele é campeão, mas é mentira. Ele perdeu essa luta, o cinturão ele roubou. Ele nem tem direito de estar com aquele cinturão. Satanás é isso, Satanás não tem absolutamente nada. O que Satanás tem é uma mentira. E ele fica contando essa mentira para todo mundo. Quem cai na mentira dele fica travado. E quem não dá ouvido para ele, vai para frente. Então, é essa parceria que eu estou falando. Deus precisa unir com você. Então, Deus não vai fazer nada se você não tomar a atitude de fazer. Ele quer fazer, mas ele não pode fazer. Então, vou concluir aqui. Vou fazer a conclusão. Uma certeza nós podemos ter. O diabo não para um segundo sem tentar nos destruir. Alguém pode até dizer: não, eu não vou mexer com o diabo, não, assim ele me deixa em paz, né? O engano dessa pessoa, você já está perdendo a guerra. Você fala assim: eu não vou orar, não quero cutucar o diabo, não, deixa o diabo quieto, não vou mexer com ele não. Se você tomar essa decisão, é a pior decisão que você tomou, porque você já está na guerra. E quando você decide cruzar os braços, você está levando chicotada, você está sofrendo na vida e você não está entendendo por que não está dando certo, porque você decidiu cruzar os braços. O diabo não parou não, ele não descansou. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. Ainda que a pessoa pense não estar na guerra, né? Tem coisas que Deus já nos deu, mas o maligno está impedindo aqui de chegar até nós, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim: para saquear o valente, você precisa ser mais valente do que o valente. Existe e Jesus contou essa parábola, acho que está lá alguém vê lá em Lucas 21, 28, é a parábola do valente. Jesus conta essa parábola dizendo o seguinte: olha, deixa vocês lerem aí que eu vou ver se eu acho. Lucas 21. Lucas 21, 28, né? Acho que não. Não, né? Eu botei errado aqui. Eu anotei errado. Deixa eu ver se Tá, mas esse é um texto, eu não sei onde que está esse texto, eu acho que eu anotei errado. Fala que você tem que ser mais valente. Você achou aí, Alisson? Mateus 12, 29. Olha onde que eu estava com a cabeça de colocar Lucas aqui. Doze, 29. Quer ler, pastor?
Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Satanás, Deus já te deu tudo, ó. Entenda uma coisa, tem um louvor que a gente canta, eu até, quando eu canto ele, eu faço uma alteraçãozinha na letra, uma mudançazinha, um louvor gostoso de cantar. Mas assim, Deus já nos curou. É preciso que nós entendamos isso. Todas as sortes de bênção nas regiões celestiais já nos foi dada. Deus não tem que te curar novamente, você tem que tomar posse dessa cura. Ele já fez, o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Jesus não vai voltar para a cruz para poder curar a gente de novo. Já foi feito, as promessas já estão lá, nós só precisamos tomar. Então, Deus não tem desejo de ver ninguém sofrendo. Deus não quer que ninguém sofra, que ninguém padeça. Mas nós não entendemos isso. E nós não entendemos que para você tomar posse dessas coisas, é preciso entrar com força nessa batalha. O que o texto está dizendo do valente é o seguinte: ele está detendo, ele está segurando tudo que é seu. Ele está segurando a sua casa nova, ele está segurando a sua saúde, ele está segurando a sua família, ele está segurando a sua alegria, a sua paz. Ele está segurando. Mas aí você tem que ser valente, entrar na casa dele, amarrar ele e saquear ele, saquear os bens dele. É isso que a palavra diz. Seja mais forte do que o valente que te impede. E aí você fala assim: não, você tem. Lembra que eu falei que vocês são príncipes? No sangue de vocês têm o DNA de Deus. Vocês são herdeiros. Vocês foram transportados do reino das trevas para dentro de um reino de luz. Todo o poder está com você. Jesus nos deu todo o poder, só que nós não tomamos posse, porque Satanás, com a mentira que ele sai contando para todo mundo, ele conseguiu nos barrar, nos impedir. Amém? Eu vou parar por aqui. Era essa a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Eu espero não ter confundido mais do que esclarecido, mas eu espero que essa palavra penetre no coração dos irmãos e os irmãos consiga colher frutos disso tudo que a gente fez aqui. Tá bom? Vamos entregar a palavra para o pastor.